Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 44. Livro do Gênesis, capítulo 44. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito neste livro. Leremos todo este capítulo. É mais um dos longos capítulos em Gênesis. E por isso eu peço que você preste bem atenção à leitura. Também por isso peço que você preste atenção, porque não leremos mais uma vez todos os capítulos ao longo da exposição, apenas alguns que são chaves para nós entendermos o texto. Gênesis capítulo 44. Assim está escrito: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim fez segundo José ordenara. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos, tendo saído eles da cidade. Não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos seus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: Que é isso que ele fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele diz: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a teus servos: Tens pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama.
Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço para ser servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu mal que a meu pai sobrevirá. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, nesta manhã chuvosa, manhã do dia do Senhor, em que o Senhor vem encontrar-nos, ó Pai, de forma especial, a todos nós, os mais velhos, os adultos, os jovens, as crianças, todo o teu povo. Pedimos que o Senhor seja conosco, fale aos nossos corações, dê-nos atenção, dê-nos um coração ligado, ó Pai, à tua palavra, dê-nos um coração que perceba os graciosos detalhes nesse texto bíblico e fale, ó Deus, de forma que tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Por favor, ó Deus, derrame da tua misericórdia, como já oramos, sobre o pregador e sobre nós que ouvimos a tua palavra neste momento. E se alguém aqui há sem Jesus Cristo, que o Senhor alcance com a santa esperança da vida eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, certamente uma das coisas que pode ser muito prejudiciais para alguém é se tornar fiador de outro. É possível que você já tenha se aventurado, nessa estrada, ou você já tenha ouvido casos de alguém que deu o seu nome para que alguma uma casa seja pagada, seja negociada com o banco, um carro, ou um produto, uma geladeira, um fogão, enfim, qualquer outra coisa que uma pessoa queira comprar, e então peça para que você empreste o seu cartão ou até mesmo vá até o banco e se torne fiador dela. Não entrando nas nas questões se nós devemos ou não fazer isso. A grande questão é que quando nós somos chamados diariamente a nos colocar no lugar do outro e a assumir as consequências disso, nós retrocedemos muitas vezes. E é sobre isso que esse texto nos fala. Judá se coloca como fiador.
de Benjamim, o seu irmão mais novo, e juntamente com essa palavra que Judá deu ao seu pai, a Jacó, veio as consequências. As consequências de ter prometido ser o fiador de seu irmão. Certamente Judá não imaginava que tudo isso poderia acontecer. Mas certamente ele sabia que algo do tipo poderia acontecer, e ainda assim ele se colocou como fiador do seu irmão. E nós vemos aqui, meus irmãos, um gracioso desenrolar de toda essa história. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que Deus coloca uma prova providencial nas coisas de Benjamim, aquela taça de José. Nós vimos em segundo lugar aqui que Judá, aqueles que se colocou como fiador, ele faz uma confissão em nome de seus irmãos. E nós vemos em terceiro lugar aqui que Judá, o fiador, faz uma apelação a José, que ele ainda não sabia que era o seu irmão. São esses os nossos 3 pontos. Perceba bem, preste bem atenção. Em primeiro lugar, uma prova providencial. Em segundo lugar, a confissão do fiador. E em terceiro lugar, a apelação do fiador. São 3 pontos. Em primeiro lugar, uma prova providencial. Em segundo lugar, a confissão do fiador. E em terceiro e último lugar, a apelação do fiador. Nós leremos então esses 3 pontos. Como eu disse, não leremos todos os versículos, mas alguns-chave. Começamos a ver aqui, em primeiro lugar, uma prova providencial. Veja, diz o texto, que José, então, mandou colocar o dinheiro na boca do saco de cada um de seus irmãos, depois daquela ceia que eles fizeram. Nós falamos no texto, na pregação anterior, que uma vez que sentaram-se os irmãos de José, se alegraram ali, eles não invejaram Benjamim. José faz um teste, dando uma porção 5 vezes maior a Benjamim do que os seus outros irmãos. E então, nós vemos que, ao invés de se invejarem, como eles faziam com José, que era um irmão mais novo, eles se alegram, é isso que diz o verso número 34 do capítulo anterior. E eles beberam e se regalaram com ele. Mas agora, Deus, em sua providência, continua tratando aqueles homens. Porque só Deus sabe o ponto do arrependimento das nossas vidas, dos nossos corações. Nós não temos condições de acessar o coração uns dos outros, mas nós devemos enxergar José aqui como instrumento-chave de Deus para conduzir seus irmãos ao arrependimento. E é exatamente isso que José faz. Guiado por Deus, José então faz mais um teste, e agora esse é o último teste com seus irmãos, mais um teste de arrependimento. Ele manda que o dinheiro seja devolvido a cada irmão e que a taça seja colocada, não por acaso, no saco de Benjamim, o irmão mais novo. José chama aquele mordomo que havia dispensado paz no capítulo anterior, no verso 23, quando ele disse: paz seja convosco, não tem mais. Aqueles irmãos estavam agoniados, aqueles irmãos estavam em pânico, no medo tremendo. Então esse mordomo foi usado por Deus, sendo alcançado por Deus para dizer: paz seja convosco, não temam. E agora é este mesmo mordomo que vai até eles e os encontra no caminho. E então, meus irmãos, nós vemos que aqui, muitas vezes, o mundo dá voltas, mais uma vez. Mais uma vez, nós vemos que muitas vezes o mundo dá volta. Perceba, tudo está anotado nos mínimos detalhes diante do Senhor.
E ainda que o fato anterior que vou citar agora não tenha sido literalmente igual a esse, mas é muito semelhante, nós vemos que então José cria mais uma oportunidade para saber se eles vão abandonar o irmão mais novo. Eles já haviam abandonado o José, que é um dos mais novos. E agora o Senhor, pela sua providência, faz mais um teste para saber se eles irão abandonar Benjamim. Ironicamente, José manda colocar uma taça que ele diz, depois dirá, é uma taça que ele usa para adivinhar. E naqueles dias era muito comum que homens se lançassem tentando adivinhar quem cometeu crimes e outras coisas quaisquer. Existiam práticas como, por exemplo, eles lançavam um líquido pela mesa e então ficava um espelho daquele líquido, por exemplo, a água, e então lançavam um outro líquido por cima que não se misturava, como, por exemplo, o óleo. E então nós sabemos, a água e o óleo não se mistura, não é verdade, crianças? A água e o óleo não se misturam. E então, quando lançava-se o óleo sobre a água, ficavam as partículas do óleo, e então algum desenho ali, e eles então, numa loucura, tentando adivinhar, diziam, tentando ver o futuro, prevendo, tentando prever o futuro, que alguma coisa havia acontecido, quem era o culpado daquele crime, ou alguma coisa desse tipo. Então, José, como um egípcio que ainda não havia revelado a sua identidade, manda que aquela taça seja colocada no saco de Benjamim. E ele diz então depois, é a taça da adivinhação. Ironicamente, meus irmãos, nós sabemos que Deus não revela, Deus não dá dom de adivinhação a ninguém. E isso é uma das coisas que ainda hoje, veja como isso é antigo, mas ainda hoje nós vemos pessoas tentando ler as mãos das outras, jogando cartas e outros objetos para descobrir o futuro, quando isso é abominação diante do Senhor. Nós sabemos que a lei do Senhor proíbe essas coisas. O que é ainda mais triste é que existe, inclusive no meio evangélico, uma certa tentativa gospel de adivinhar o futuro. Pessoas que abrem a Bíblia, em qualquer texto e dizem: "Ora, Deus está me falando isso para o meu futuro, Ele está me dizendo essas informações para eu saber com quem eu devo me casar, para saber com que profissão eu devo ter, ou como eu devo proceder agora nessa situação". Ainda isso, ainda usando a própria escritura, tem mesmo tentando adivinhar o futuro. Isso não é agradável ao Senhor. Mas nós vemos aqui que, ironicamente, José, não tendo o dom de adivinhação, Deus já havia revelado a ele o que aconteceria. Vocês lembram disso? Deus já havia dado 2 sonhos a José. E nós vemos isso acontecendo aqui. Seus irmãos se prostrando, isso acontece mais uma vez nesse capítulo. Seus irmãos se prostrando e se ajoelhando diante dele. Deus mesmo revelou isso a José. Não por um dom de adivinhação, mas porque Deus ele fazia isso naqueles dias. E aqui vemos, meus irmãos, como aquele mordomo encontra os irmãos de José. E vemos a reação deles. Diz o texto no verso 7 que eles responderam, mas é bem provável que tenha sido Judá aqui, como ele mesmo encabeça, depois falando a José. Eles responderam no verso 7: "Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam de seus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, sortaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor." Meus irmãos, aqui nós vemos uma prova providencial, porque esses homens, eles já vêm sendo tratados por Deus.
O dinheiro, como eles mesmos dizem aqui, já tinha sido colocado no saco deles, eles voltaram, devolveram em dobro. A consciência deles já estava certa de que, quanto a isso, eles não tinham pecado. Eles já estavam examinando os seus corações com relação a isso. E por isso a resposta aqui é tão direta, a resposta aqui é tão rápida. Como nós que trouxemos o dinheiro de volta iríamos furtar alguma coisa, prata ou ouro? Isso não faz sentido. E eles estão tão seguros disso que eles então dizem: se algum de nós for achado com algo que não é nosso, que seja morto. Certamente, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, não havia pecado em relação a essa taça na vida desses homens. Mas certamente havia outros pecados. Eles ainda nunca confessaram o que fizeram com José. Eles ainda estão escondendo um pecado de 20 anos. 20 anos que venderam o seu irmão. Deus está trabalhando na vida desses homens. Mas eles ainda não confessaram esse pecado. Por isso, então, aqui nós vemos uma prova providencial que não revela eles terem levado a taça, mas vai ser um instrumento para que eles voltem à casa de José, para que outro pecado, o pecado de ter vendido José, seja revelado. Aqui nós vemos, meus irmãos, então, que eles aceitam aquela proposta do mordomo que muda as palavras deles, porque eles tinham dito que morra aqueles com quem seja encontrado isso, mas o mordomo então disse: seja conforme a vossa palavra, no verso 10, aquele com quem se achar meu escravo, porém vós seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. O mordomo muda as palavras dele, porque a intenção não era matar nenhum deles. A intenção era trazê-los e que eles fossem aproveitados, como é exatamente a intenção da disciplina bíblica. Nunca é nos destruir. Sempre é nos aproveitar para a santificação. Como Deus mostra a sua graça, mesmo trazendo esse momento de medo e de frio na espinha na vida desses homens. E agora nós vemos então esse teste. Eles colocam os sacos no chão, certos de que nada será encontrado. Providencialmente, nesse momento de vermos a prova providencial, nesse ato em que a prova providencial será achada, providencialmente, esse mordomo começa do mais velho. E quem é o filho mais velho de Jacó? É Rúben. Ele começa por Rúben, depois por Simeão, depois por Levi, depois por Judá, e assim por diante. E não por acaso ele termina em Benjamim. Imaginem a cena. A cada um que vai sendo examinado, cresce a confiança deles de que nada será achado. Mas exatamente no saco de Benjamim, aquele que eles prometeram levar de volta para Jacó, se encontra a taça no saco dele. E diz o texto no verso 13 que eles rasgaram as vestes. Esse é um ato bíblico é um sinal de arrependimento. E nós lemos Joel capítulo 2, onde o texto nos ensina o sentido disso. De rasgar não as vestes meramente externamente, mas rasgar o coração diante do Senhor em arrependimento. E é exatamente isso que eles fazem. Eles estão caminhando para isso, eles rasgam as vestes, ainda que não tenham pego o copo, porque ali está uma prova providencial. E nós passamos então ao nosso segundo ponto, meus irmãos, onde vemos aqui a confissão do fiador. A confissão do fiador, no verso 14, diz que eles chegam diante de José e mais uma vez o sonho se cumpre. Eles
se prostram, diz o verso 14, se prostram em terra diante dele. E então José argue eles. Por que vocês fizeram isso? E aqui nós encontramos os lábios de Judá, a confissão. Que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Meus irmãos, estas palavras dos lábios de Judá, elas são providenciais. Porque eu não sei se você lembra da história, mas foi Judá que se deitou com sua própria nora, Tamar. E então ele pensou que poderia dar um jeitinho no seu pecado, ocultando as coisas, como fez com José depois de seus irmãos. Mas ele não contava com a astúcia de Tamar, que guardou as suas coisas e mandou dizer a ele: o homem de quem são essas coisas eu concebi. E o que então diz Judá? Mais justa é ela do que eu. Agora esse mesmo Judá nos diz como nós nos justificaremos. Judá já estava sendo trabalhado pela providência de Deus para que não encobrisse seus pecados com suas próprias obras, mas ele ainda estava encobrindo aquilo que fez contra José, o seu próprio irmão. E agora está nos seus lábios essa confissão, quando ele mesmo diz depois: achou Deus a iniquidade dos seus servos. Meus irmãos, não há confissão melhor do que essa. Não há outra coisa a ser dita quando estamos em pecado. Judá não fica se justificando. Ele faz uma confissão sincera. É isso que nós vemos aqui. Quem é que está confessando? Foi aquele que se deitou com a própria nora. Como a graça de Deus está mostrando aqui, sendo mostrado aqui. Como a graça pode operar na vida de qualquer um. Sejam quais forem os seus pecados, seja qual for o seu passado obscuro. Como, uma vez que um coração pecador é atingido pela graça, ele se dobra diante de Deus e ele coloca para fora, como que vomitando tudo aquilo que ele cometeu. Numa confissão sincera. É isso que o podre Judá está fazendo. E é exatamente nos seus lábios, não nos lábios de outro, que nós encontramos uma sincera e pura confissão. O podre Judá, com uma pura confissão nos lábios. É isso que vemos aqui, meus irmãos. Mas nós passamos ao nosso terceiro e último ponto, é a maior parte do nosso sermão. No verso número 17, diz José: longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subiu em paz para vosso pai. É mais um teste. José diz: subam em paz. Quando o mordomo dispensa a paz àqueles homens, no capítulo anterior, nós vimos que era uma paz que era consequente de um verdadeiro arrependimento. Eles estavam querendo guiar aqueles homens, ele estava querendo guiar aqueles homens a confessar os seus pecados, e vimos no último capítulo que a paz dissipa a culpa. A paz que vem de um verdadeiro arrependimento dissipa a culpa. Porque a culpa só faz cada vez mais esmagar uma alma, enquanto ela se apega à culpa e não deixa o seu pecado, é como uma bigorna, é como um peso terrível sobre ela, amassando-a e oprimindo-a. Mas a paz vem depois de um sincero arrependimento, depois de deixar o pecado. Mas agora José está fazendo mais um teste com esses homens. Ele diz: não precisam ficar.
Apenas fique Benjamim e depois vocês subam em paz. Não há paz. Enquanto não há confissão de pecados. Não há paz. Enquanto os pecados não são tratados. Mesmo quando se deixa o tempo passar, enquanto os pecados não são tratados, não há paz. Então o que José está fazendo com esses homens é um teste, porque se eles subirem agora, voltando para Jacó, significa que eles não querem confessar os seus pecados, não querem deixar os seus pecados. E aqui nós vemos um longo discurso de Judá, mostrando aqui uma apelação. E nesse discurso de Judá vemos humildade. No verso 18, ele diz a José: porque tu és como o próprio Faraó. Nós vemos humildade naquele que era soberbo, dando um jeitinho nos seus pecados. Nós vemos agora a submissão. Nós vemos também aqui na vida de Judá essa afirmação de que agora ele se preocupa com o seu pai. Ele diz no verso 28, recontando a história, e ele diz aqui, meus irmãos, algumas informações que José não sabia, como por exemplo, o que Jacó disse quando viu as roupas de José, no verso 28, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Eles estão dizendo essas coisas, não sabendo quem é que está ali ouvindo, é o próprio José. Mas aqui nesse discurso, Judá mostra o quanto ama seu pai agora, diferente de antes. O quanto honra o seu pai. O quanto se preocupa com a unidade da família. Coisa que antes não havia no coração desses homens. Daqueles que venderam seu próprio irmão, sabendo o quanto o pai era apegado a ele. E assim Judá revela no verso 32. José também não sabia. Nós já sabíamos, porque ouvimos o sermão anterior. Mas José agora está ouvindo a primeira vez que Judá se colocou por fiador. É isso que ele diz no verso 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Meus irmãos, que texto fantástico. Nós poderíamos trazer muitos outros detalhes que há nesse capítulo. Mas nós vemos uma apelação nos lábios de Judá. Porque ele se incumbiu de ser fiador de Benjamim. Nós vemos agora todo um trabalho no coração de Judá aqui, recontando a história, trazendo todos os diálogos, para tentar desatar esse nó que foi feito agora. Como ele irá levar Benjamim de volta? Se ele prometeu ao pai levá-lo. A história acaba assim. Nós veremos o restante no próximo capítulo. Há uma continuação maravilhosa, quando veremos que José então não se contém e aí se revela aos seus irmãos. Mas basta para nós, irmãos, ver até aqui hoje. Vimos em primeiro lugar uma prova providencial que leva esses homens para um cenário de confissão. Vimos, em segundo lugar aqui, uma confissão, a confissão do fiador. E vimos em terceiro e último lugar, acabamos de ver, a apelação do fiador. Mas quais aplicações esse texto traz às nossas vidas? Eu peço que então você ainda continue acompanhando esse sermão. Em primeiro lugar, se você está aqui hoje e você não faz parte da igreja do Senhor, se você não vive em temor às Escrituras, se ela não é a regra da sua vida, e se Jesus não é o teu único Salvador, único e suficiente Salvador, talvez você não perceba, mas você vive a se justificar diante de Deus.
você sempre está fazendo coisas para acalentar a cobrança da sua consciência, dizendo: eu faço isso, mas eu faço aquilo outro, mas eu ajudo a fulano, mas eu faço isso para ciclano. E sempre você está tentando fazer algo que nunca conseguirá, se justificar diante de Deus. Veremos à noite, na exposição da carta de Paulo aos Romanos, a obra graciosa da justificação que somente Deus pode operar. Então, meu querido, minha querida, se você está aqui hoje e tem vivido uma vida buscando se justificar e confiando, seja lá no que for, eu quero lhe dizer que isso é inútil. E Deus está te chamando hoje a se entregar, a parar de tentar nadar contra a maré, porque isso é inútil. E se entregar com toda a sua confiança à obra do Senhor Jesus Cristo, e então, não justificado por si mesmo, você será justificado pelo próprio Deus. Aquele que cobra a santidade já tem preparado para os seus eleitos a justiça. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, meus irmãos, que vemos aqui, é como nós, povo do Senhor, somos dados muitas vezes a nos justificar. Quando alguém nos aborda com perguntas, quando alguém nos aborda com a própria palavra de Deus, inclusive, tentando ser instrumento de Deus, como José, para nos guiar ao arrependimento e tratando um pecado, e às vezes aquela pessoa atira no lugar errado, porque ela fala de algo que nós não fizemos errado. Como é o caso aqui dos irmãos de José. De fato, eles não haviam roubado aquela taça, mas eles tinham um pecado. E ali estava uma prova providencial. Providencial para dar oportunidade para que confessassem os seus pecados. Mas muitas vezes nós, irmãos, nos justificamos. No calor da nossa justiça própria. Não é assim que acontece, por exemplo, no casamento? Quando a mulher busca o marido e o argue, dizendo: você não pode viver assim, isso não está de acordo com a escritura. Ele se infla de justiça própria e começa a dizer: eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas ele não toca no ponto em questão. Ele tem um pecado encoberto e que ele não pode se justificar. Não é isso que a esposa faz por vezes? Quando o marido a cobra em amor, levando a palavra, e ela busca então se justificar, se vitimizando, dizendo: você não me ama, você não cuida de mim, você está contra mim. São palavras tentando se justificar e não tratando o pecado. E como vimos, irmãos, enquanto o pecado não é tratado, não há paz. Não há paz. Não há paz no casamento. Não é assim quando criamos os nossos filhos. Nós perguntamos a eles, fazemos perguntas diretas, dizendo: você fez isso? E eles começam dando uma volta, contando uma história, ocultando aquilo que está bem na cara. Mas eles não têm a coragem ainda de confessar. Filhos, crianças, vocês precisam aprender a confessar os seus pecados confiando na justiça de Cristo. Não tentem se justificar. Cada vez que vocês tentam se justificar, vocês endurecem seus corações e se afastam de Deus. Não é assim na igreja? Quando algum irmão nos aborda, nós nos inflamos com a nossa justiça própria, tentando nos justificar.
quando aquilo que nós devemos fazer é o que Judá fez aqui. Olhamos para Judá e dizemos: graças a Deus que eu nunca me deitei com a minha nora. Mas escondemos pecados pequenos como se eles não fossem odiáveis ao Deus. Quando o podre Judá está sendo purificado pela confissão sincera. Ele não inventa desculpas, ele só fica alarmado com a providência de Deus, que encontrou a sua iniquidade. E o que ele pode dizer? São perguntas retóricas. Nada. Se não dizer, eu pequei. Eu pequei, como Davi, arguido por Natã, ainda que ele queria se justificar por um tempo. Mas Davi, então, ao entender, ao enxergar o seu pecado, ele diz: pequei. Davi poderia ter se inflado, porque ele era o rei. Ele poderia ter se enchido de sua justiça própria, dizendo: ora, se eu confessar, se eu disser que eu pequei, eu sou o rei, como irão olhar para mim? Por vezes os pais também são cheios de sua justiça própria dessa forma. Como o meu filho vai me olhar se eu disser que eu pequei? Ah, meus irmãos, é exatamente na humilde confissão que nós encontramos paz, que nós encontramos santidade. Todos os dias somos chamados a confessar os nossos pecados. Essa aqui é uma aplicação para as nossas vidas, é a segunda aplicação. Agora passo a terceira e última aplicação. Meus irmãos, como nós temos dificuldade de nos colocar no lugar dos outros e sermos fiadores uns dos outros. Judá tomou para si o lugar de tutor de seu irmão, de fiador de seu irmão. E ele disse: meu pai, a culpa vai ser minha. Ele tomou as consequências disso. E é por isso que agora ele está aqui em agonia, em tanta conversa com José, recontando toda essa história, porque ele tomou sobre seus ombros a responsabilidade de cuidar de Benjamim. Mas, irmãos, por vezes temos dificuldade de cuidar uns dos outros no casamento, de assumir o cuidado um pelo outro, de fazer aquilo que o outro precisa, mas por vezes tem dificuldade de fazer. É o seu dever, mas dizemos: é o dele ou é o dela, que se vire. Isso não é o meu papel. O homem lavar os pratos, isso não é o meu papel. A mulher é chamada a cuidar da casa. E então não cuidamos uns dos outros, nos colocando no lugar dos outros. Quando a doença vem, é necessário que nós nos coloquemos no lugar um do outro, para inclusive entender o que o outro está passando. Os pais são tutores dos filhos. E por vezes, irmãos, nós não queremos ser tutores como deveríamos. Porque ser tutor implica em você planejar pelo outro, implica em você pensar nos cuidados que o outro precisa e nem sempre ele irá enxergar. Se é isso que significa ser fiador, ser tutor. E dá trabalho. E por vezes, pais, nós cansamos e deixamos nossos filhos andar com as próprias pernas. E eles caem. Como nós precisamos encontrar, olhar para aquele que é o nosso Senhor e aprender acerca disso. Como nós falhamos na igreja.
não querendo ser fiador um do outro, não nos colocando no lugar um do outro, buscando entender o contexto um do outro. Às vezes fazemos leituras das atitudes dos irmãos, mas nós criamos cenários em nossas mentes e nem mesmo sequer chegamos ao irmão para perguntar se de fato é aquilo que aconteceu, que estamos imaginando. Nós não queremos ter o cuidado de nos colocar no lugar do outro. E só o evangelho, irmãos, nos leva a isso. Porque o perfeito fiador morreu por nós. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus 7. Nós lemos esse texto, eu quero ler apenas um versículo. Hebreus capítulo 7, verso de número 22. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tornando fiador de superior aliança. Eu vou ler no verso 21 para entendermos melhor. Mas este com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Judá não é o grande homem de Gênesis 44. Ele é apenas um frágil refletor onde está a luz. Ele apenas aponta para o perfeito fiador de superior aliança, aquele que encarnou e tomou o nosso lugar, aquele que enfermou por nós, aquele que levou sobre si cada pecado nosso. E ele foi até as últimas consequências. Ele pensou em cada situação que passamos e que já passamos, que estamos passando e que passaremos. Ele disse: eu estou convosco. Ele é o perfeito exemplo de altruísmo, de fiador. Irmãos, isso não é meramente para que fique em nosso intelecto. O Evangelho nos leva além, a sermos fiador do outro, a nos preocupar com as roupas do outro, com a comida do outro, com a paz do outro, com a saúde do outro. E como temos dificuldade? E temos dificuldade porque somos pecadores, porque temos egoísmo dentro de nós, porque temos dentro de nós um pecado que clama para que sejamos o centro. Ah, como nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo: miserável, miserável homem que sou. Como é difícil, porque o pecado habita em nós. E é por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo, para que habite intimamente dentro de nós. E Cristo então habita em nós, para que sejamos altruístas, fiador uns dos outros. Vocês lembram as palavras de Caim, quando Deus perguntou pelo seu irmão: acaso sou eu tutor do meu irmão? Caim era um infeliz, porque ele deveria saber que sim, ele era tutor do seu irmão, assim como cada um de nós somos tutores e fiadores uns dos outros. Por isso, meus irmãos, esse texto nos mostra que Deus, ele quer, enquanto nós estamos querendo ocultar os nossos pecados, Deus quer trazer à luz esses pecados para tratá-los. Ele quer nos ensinar mais acerca do perfeito fiador. Ele quer nos dar uma santidade que não vem de nós, uma compaixão que não vem de nós.
Isso não é possível ser fabricado por nós. Ele quer fazer com que eu e você resolvamos os problemas de conflito que temos entre nós, os egoísmos e individualismos, porque isso não parte do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele então trate os nossos corações pela sua santa palavra, através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Ó Senhor Deus de toda a graça, como nos vemos limitados, ó Pai, diante desse texto, diante do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de sua abnegação por nós, diante de seu amor por nós. Perdoe-nos, ó Deus, o nosso individualismo. Perdoe, ó Deus, os pecados que temos ainda ocultado e não temos tratado diante do Senhor. Perdoe-nos as nossas justificativas tão frágeis que de nada valem. O que o Senhor quer ouvir de nós são as palavras de Judá, somente elas. Como nos justificaremos? O Senhor achou a minha iniquidade. O Senhor achou a minha iniquidade. Deus está vendo, Deus encontrou. Que farei? Que sejam em nossos lábios as palavras do salmista. Irei e confessarei a Deus os meus pecados. E Ele então irá nos sarar. Ele então irá nos limpar. Não só nos perdoar, mas também nos limpar. Ó Senhor, bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo, visto e já pré-anunciado aqui neste livro maravilhoso de Gênesis. Como é importante, ó Deus, este livro para a vida da igreja. Te louvamos, te glorificamos por este livro, Senhor. E rogamos que o Senhor santifique o teu povo e que salve aqueles que estão aqui hoje sem a esperança de Jesus Cristo, sem uma mente preocupada com seus pecados, como vemos aqui a mente de Judá, sem encontrar o caminho do arrependimento, como vemos aqui nessa exposição. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero Paulo. Irmãos, hoje eu ouvi uma palavra dessa, eu vou deixar na caixa de entrada. Não vou colocar